Olá pessoal, aqui é o Marcos com mais uma videoaula para o nosso canal Aprenda Praticando no YouTube e também o nosso site. Muito bem, nesta videoaula eu quero apresentar para vocês como você transformar a sua fotografia, né, em um desenho, certo? Isso é muito fácil de você fazer e esse tipo de trabalho você pode fazer para você estampar camisas. Vamos imaginar que você tem a fotografia da sua esposa, da sua noiva, sua namorada, seu filho, uma pessoa querida sua, e você quer estampar uma camisa com a fotografia dessa pessoa, mas você não quer colocar a fotografia comum, você quer fazer diferente. Então eu tenho aqui o antes, certo? E eu tenho aqui o depois, e eu quero te ensinar como você fazer isso de uma maneira muito fácil, tá certo, gente? Então você abre o seu Photoshop e nós vamos começar a trabalhar a partir de agora. Muito bem, com a sua fotografia aberta que você quer transformar em um desenho, então nós vamos seguir alguns procedimentos e alguns passos. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: ela precisa estar com um fundo totalmente branco, isso para dar uma qualidade no efeito que você vai aplicar, certo? Então a fotografia pode ser qualquer uma fotografia que você tenha, no entanto que o fundo ele seja totalmente branco, então você tem a qualidade melhor. Então, com a fotografia aberta como essa que você está vendo, você vai vir aqui na caixa de paletas, certo? Na aba de layers, e você tendo então a sua imagem, você pode duplicar essa imagem, tá certo? Então você vai duplicar dando Ctrl J no seu teclado ou clicando com o botão direito, duplicar camadas, certo? Ou então você vindo na barra de menus, clicando em camada, certo? Que é layer, então você vai em duplicar layer, certo? Feito isso, você pode mudar o nome ou deixar como você queira, certo? Então nós temos agora as duas camadas criadas, tá? O que eu vou fazer, gente? Eu poderia simplesmente já transformar essa camada em preto e branco, mas eu vou fazer isso. Eu vou preservar essa aqui, tá? Só para a gente poder comparar o antes e o depois, tá? Essa camada que é a que nós vamos transformar, você vai deixar com que ela fique preto e branco, certo? Para isso você vai vir em Image, certo? Adjustment, e aí você vai então dessaturar, tá? Você vem aqui para esse comando, dessaturar, e você vai, ou então você pode dar Shift Ctrl U no teclado. Feito isso, eu já deixei a fotografia totalmente preto e branco. Essa foto preto e branco, eu tenho que duplicar ela, tá bom? Então dupliquei, eu tenho duas preto e branco. Agora o que você vai fazer? Você vai vir aqui, no modo Blend, certo? Tá aqui, que é o modo de mesclagem. Você seleciona a primeira camada de cima, certo? E vai no modo de mesclagem e você vai escolher então, certo? Color Dodge ou subexposição de cores. Clique então você vai ter a imagem já deste tipo aqui agora. Quando você faz isso, agora você vai aplicar um outro efeito, que você vai então inverter as cores dessa fotografia. Então no seu teclado você vai dar Ctrl I. Feito isso, aparentemente a sua imagem ela desapareceu. Na realidade você inverteu as cores. Você tem aqui as duas camadas, a camada que você trabalhou e você tem a outra camada que é de fundo preto e branco, tá certo? Com essa camada que você inverteu as cores selecionada, você vai vir aqui na barra de menus e você vai escolher filtros, certo? E em filtros você vai escolher então desfoque, certo? E você vai procurar o modo Gaussian Blue, certo? Clica nele. Após você clicar, você percebe que a imagem que havia desaparecido, ela agora aparece, certo? E muitas vezes quando você clica, ela vai estar mais ou menos nesse estilo aqui. Então você vai aqui, tá? Nessa barrinha e você vai então levando ela, tá? E observando até chegar no ponto que você está querendo. No nosso caso, por exemplo, eu vou deixar mais ou menos aqui nesse estilo, certo? Pronto, tá? Aqui já está ótimo. Muito bem. Eu vou dar ainda um OK. E o que nós vamos aplicar mais aqui? Você vai vir novamente em filtro. E em filtro, tá? Nós vamos adicionar. Você pode ir aqui em noise. E nós vamos adicionar agora algumas coisinhas. Eu vou adicionar agora o noise, certo? Clico aqui. E o que você vai fazer? Você vai escolher entre a opção uniforme, se deixar uniforme. E aqui,
Qual é o efeito que você está aplicando aqui? Esse efeito vai fazer com que apareça na fotografia pequenos grãozinhos, tá? Como se fosse bem uns pigmentos. Você pode observar aí. Então, você marca a opção aqui monocromático, tá? E você vai então escolher, por exemplo, a densidade que você quer granular essa fotografia. Por exemplo, eu vou deixar aqui em 10 para poder ficar melhor. Clico em OK, pronto. Você tem a imagem, certo? Preto e branco. E você tem a imagem agora com os pequenos grãos e automaticamente a imagem está aparecendo uma imagem como se fosse uma pintura que você fez um desenho, tá certo? Agora, para melhorar mais, o que você pode fazer, gente? Você vai criar uma camada aqui acima, tá? Clica aqui, ó, embaixo e eu vou criar uma nova camada, certo? E você vai colocar o nome aqui, ó, rabisco, certo? Você pode colocar aqui o nome, eu coloquei rabisco para poder identificar. Aqui na caixa de ferramentas você pode procurar e pega aqui a ferramenta de pincel, né? O brush, escolhe ele e você vai escolher então a ponta. Eu vou clicar em cima da imagem, vou clicar com o botão direito e eu vou escolher. Tá, qual a ponta que eu escolhi, gente? Olha, você tem várias opções, entre elas você tem essa opção aqui, tá? Que você pode escolher, tá? Aqui é um airbrush, tá? Ou seja, com pouca densidade. E eu cliquei nela, escolhi ela, vou botar o tamanho aqui 1, beleza, certo? Eu vou dar um zoom aqui para a gente poder ver a coisa, certo? E aqui, ó, rabisco, quando eu começar, por exemplo, fazer uns riscos aqui, ó, tá? Eu vou fazer um risco para aparecer um desenho. Você percebe que ele está saindo muito grosso. O que eu faço? Eu chego aqui, ó, pronto, eu vou deixar uma quantidade menor, certo? E aí você começa então a fazer alguns rabiscos do seu jeito, como você achar mais interessante, tá? Não que você venha fazer com que a imagem perca aquela aparência, tá? Natural, mas você vai deixar mais ou menos como uma pintura, tá? No meu caso aqui, por exemplo, eu estou fazendo esses pequenos rabiscos aqui, ó. Faça alguma coisa aleatório, mas de maneira que dê uma aparência mais interessante para a imagem. Diminuir um pouco. Se você não quiser fazer os rabiscos, tudo bem, não tem nenhum problema. Você pode deixar sem os rabiscos também, certo, gente? Eu estou fazendo aqui porque a gente dá uma aparência mais de pintura, certo, pessoal? Para quem já tem o dom de trabalhar com pintura, isso aqui vai ser uma ferramenta muito interessante, certo? Agora o que eu vou fazer? Tá? Você pode até diminuir mais aqui um pouquinho o preenchimento. Isso, vou deixar mais ou menos desse jeito, tá? Vou fazer uma outra coisa agora, pessoal, que é o seguinte, ó. Eu vou selecionar essas camadas que nós estamos fazendo aqui esse desenho. Eu clico na primeira e vou clicar aqui nessa outra, tá? Ó, cliquei na primeira, selecionei, aí eu aperto no meu teclado Shift, tá? Eu selecionei elas e como em algumas aulas anteriores nós já ensinamos para vocês como agrupar as camadas, é fácil. Você clica agora, segura, arrasta, tá? E vem aqui embaixo para essa pastinha, tá vendo? Você clica, solta, então você já tem aqui o grupo de efeitos que você acabou fazendo, certo? O que nós vamos fazer agora? Eu simplesmente vou clicar aqui nessa opção e eu vou aplicar um pouquinho agora de nível, certo? Então você clica aqui, ó, tá? E agora eu vou fazer isso, ó, tá? Intensificar um pouquinho, beleza? Aqui também. Ótimo, gente. O que nós temos agora? Nós temos essa imagem que aparentemente ela ficou parecendo uma pintura para você estampar uma camisa. Se você quiser, você pode fazer um trabalho até mais profundo, né? Aperfeiçoar mais essa imagem para que fique bem bonita, né? Para que você venha estampar suas camisas. Por exemplo, eu vou te mostrar aqui, deixa só eu fazer isso, tá? Eu vou clicar, eu vou selecionar aqui e eu vou clicar com o botão direito e eu vou mesclar essas camadas. Pronto, mesclei, tá? O que acontece? Tá? Eu vou te mostrar a anterior, essa é a anterior e aqui é a imagem que nós trabalhamos. Essa imagem que a gente trabalhou aqui agora, eu vou fazer isso, tá? Eu vou pegar aqui a ferramenta de borracha. Você pode
pegar e escolher, vou apagar esse fundo branco em parte, tá bom? Então clico com o botão direito, vou escolher uma ponta de borracha. Eu vou escolher essa ponta de borracha aqui mais grosseira, tá? Antes de apagar, eu vou visualizar um fundo por trás. Eu clico aqui, ó, gente, tá? Crio uma nova camada, criei, eu vou colocar o nome dela aqui, fundo, certo? Beleza? E eu vou pintar de uma cor. Suponhamos que você, então, queira estampar uma camisa, por exemplo, de cor azul, certo? Então, eu vou estampar, colorir com fundo azul, para a gente ter uma noção mais ou menos como é que ficaria lá, tá? Então, vamos lá? Eu cliquei aqui no seletor de cores, escolhi a cor azul, certo? Eu posso simplesmente, tá? Pegar o baldinho de tinta e eu posso jogar aqui dentro, mas eu vou dar um Ctrl Delete no meu teclado, ó, com azul selecionado por baixo no teclado, eu vou dar Ctrl Delete, certo? E eu preenchi a camada vazia que eu havia feito. Agora eu peguei a ferramenta aqui, ó, tá? Ferramenta de borracha, tá? Cliquei e eu escolhi uma ponta para ela, tá? Você pode escolher qualquer uma ponta, tá? Então o que eu vou fazer agora? Deixa eu dar um Enter. E aqui a opção eu quero 100%, certo? Tá vendo? Você seleciona a camada, que é a camada do desenho que você desenvolveu. Então eu vou fazer isso, tá? Olha bem, estou fazendo uma coisa aqui, vou fazer bem aleatório, tá? Pronto, bom. Então o que eu fiz? Eu desenvolvi como se fosse uma estampa. Aí você pode até deixar mais bonito, você pode então colocar os nomes que você queira, tá? Vamos bolar um nome aqui, tá bom? Certo? Você pega a ferramenta aqui de texto, tá bom? Peguei a ferramenta de texto e eu vou escolher então a cor da fonte que a gente vai colocar, tá? Vamos pegar aqui um vermelho, certo? E eu vou digitar um nome aqui, tá bom? Deixa eu aumentar aqui o tamanho das cores. O tamanho da fonte, perdão, né? Eu vou então colocar um nome, tá? Vou mudar aqui o tipo de fonte. Vou clicar, vou escolher um tipo de fonte mais interessante. Deixa eu ver aqui essa aqui. Pronto, eu vou escolher então ela mais bold. Isso. Vou dar um Ctrl T com a fonte selecionada, vou mudar mais um pouquinho. E vou simplesmente agora aumentar. Pronto, agora duplico essa fonte aqui, tá? Esse texto que eu escrevi aqui I love. Então vou duplicar, pego a ferramenta de texto, vou selecioná-lo e vou colocar qualquer um nome. Aqui está, certo? Se você, por exemplo, querer, você pode jogar, inclusive, qualquer outra cor, você pode fazer qualquer coisa aqui, jogar uns splash, certo? E você tem uma estampa de camisa muito interessante para você estampar as camisas aí, até ganhar um dinheiro com isso. Você pode trabalhar com camisas estampadas, muito simples. Você viu aqui, sem nenhuma dificuldade, a gente fazer esse trabalho. E na hora de salvar, eu quero lembrar para você o seguinte, tá? Se você quer salvar para não ficar com este fundo azul e ficar somente com esse fundo branco que você tem aqui, mais as fontes, é simples. Eu vou desabilitar aqui, ó, tá vendo? Ó? A camada do fundo azul, desabilitei, tá? Eu só estou com fundo branco, mais o texto. O que eu vou fazer agora, gente? Olha como é que é simples. Você vai vir aqui, ó, em arquivo, tá? E você vai escolher salvar como, certo? Você então escolhe aqui as opções de formato. Nas opções de formato, você pode escolher, por exemplo, se você for levar para o CorelDRAW para você fazer alguma coisa, você escolhe TIFF, ou então você pode escolher aqui PNG, tá? Cliquei em PNG, tá? Eu vou então clicar na opção salvar, vai me abrir essa janela, certo? E eu vou simplesmente dar OK, tá? Marcado aqui smallest, none, e eu vou então em OK. Pronto, gente. Agora, eu vou abrir a imagem que eu salvei para você perceber que ela está com o fundo totalmente branco, tá certo? Então vamos lá, deixa eu ir aqui na pasta, aqui está a imagem, eu vou dar 2 cliques para aumentar, pronto. Então o que acontece? Você percebe que eu peguei aquela fotografia colorida, transformei essa fotografia, tá? E fiz como se fosse uma pintura. O que você tem? Um trabalho muito bonito, né? E você poderia até aperfeiçoar mais isso lá no Photoshop, certo? Muito bem, gente, então você pode ver a finalização desse documento que nós fizemos, muito fácil, tá? Então, se esse trabalho que você viu aqui, essa videoaula foi interessante para você, se te ajudou,
Eu vou te pedir uma coisa, deixe o seu comentário, tá bom? E você clique aí, dê um like pra gente e divulgue aí no Facebook, divulgue aí esses nossos vídeos, tá bom? E se inscreva no nosso canal, tá bom? Se você quiser, nos ajude aí, paga aquele cafezinho pra gente. Aí você tem um link aí embaixo se você quiser pagar o cafezinho pra gente, tá bom? Nosso grande abraço e continue assistindo as nossas videoaulas. Tchau, tchau, até mais.